Então, nós vamos ver três perspectivas clássicas: Durkheim, Weber e Marx. Nós vamos começar com Durkheim, tá? Então, a partir do final do século XIX, a sociologia produziu três matrizes de resposta à questão se é o indivíduo que determina a sociedade ou a sociedade que determina o indivíduo. Matéria. Então, as três respostas que nós temos, tá? A sociedade, essa é de Durkheim, determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais. A segunda resposta é a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. Essa é a resposta de Weber, né? Que o indivíduo é que faz a sociedade. Então, não tem nada do que a sociedade determinar um indivíduo. E três, a sociedade e os indivíduos são expressão das contradições de classe, que determinam-se reciprocamente, de acordo com os limites estabelecidos pelas condições. Marx vai dizer o seguinte, você só precisa, ele vai falar o seguinte, você é determinado pelo que você faz, e o que você faz é determinar toda a sociedade. E entra-se no ciclo. Ok? Tranquilo? Então, sobre a primeira resposta, a sociedade determina os indivíduos como evidencia os fatos sociais. Emília, qual parte? O slide anterior? Vamos lá. Slide anterior. Há três respostas, tá? A primeira, a sociedade determina os indivíduos como evidencia os fatos sociais. Como evidencia os fatos sociais vai ser, eu vou explicar em seguida, mas basicamente para Durkheim, o indivíduo ele é determinado pela sociedade. Okay? A segunda resposta, a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. E aí nós vamos ver o que é a ação individual. Mas, basicamente, a sociedade é resultado da ação do homem, de cada indivíduo. Então, portanto, não tem como haver uma pessoa externa, né, à sociedade que determina o sujeito, o indivíduo. E a terceira parte é que existe uma reciprocidade. Pessoal, só um minutinho de novo, aqui que eu vou de novo remover esse André 2.0 aí, tá? Incrível como a gente querendo fazer um trem e a pessoa, em vez de ajudar, faz isso, né? Vamos lá. Certo. Então, foi removido, certo? Vamos voltar. Então, a primeira resposta... Pessoal, essa aula é do primeiro ano, Sociologia, tá? Mas é para quem quiser participar. Então, vamos lá. Fique à vontade. Se você não for do primeiro ano, já é fim do terceiro, ou do segundo, fique à vontade para perguntar. Pessoal, não precisa levantar a mão. É só perguntar no chat, tá? A primeira pergunta que nós vamos ter: a sociedade determina os indivíduos como evidenciam os fatos sociais. Então, vamos lá. O que é fato social? É um fato social toda maneira de agir, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, que é geral, no conjunto de uma dada sociedade,
tendo ao mesmo tempo existência própria, independente das suas manifestações individuais. Então, fato social, vocês não esqueçam disso, possui uma existência própria e 3 características para ele existir, que é ser geral, exterior e coercitivo. Vou de novo parar o vídeo para remover gente. Desculpa. Vamos ver. Certo? Vamos lá. Então, o fato social, ele existe em si e precisa de 3 características. O que é um fato social? Ele precisa de 3 características. Ser geral, exterior e coercitivo. O que significa ser geral? Geral é todo fato que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos a maioria deles. Tá? Os fatos sociais manifestam sua natureza coletiva ou um estado comum ao grupo. Então, formas de habitação não é algo geral, não é? Todo mundo mora numa casa ou mora num apartamento. E na nossa sociedade construída de tijolos, certo? Concreto. No sul do Brasil, né? Blumenau, por exemplo, tem muitas casas que é de madeira. Mas percebam, então, que isso ela vai depender da sociedade. Certo? Está tranquila essa ideia? Geral é aquilo que cabe a todos. Então, forma de habitação, arquitetura da casa, forma de comunicação, os sentimentos morais coletivos. Né? Você, tipo assim, eu faço isso porque eu aprendi com meus pais que é dessa forma. Né? Na minha sociedade, isso acontece. O pessoal fala muito assim, pessoal de Carmópolis, eles é muito preconceituoso, por exemplo. Certo? É algo geral que existe, é um fato geral. Você pode determinar para uma determinada sociedade. Dúvidas aqui, gente? Não? Podemos continuar? Beleza. A segunda parte é que o fato social ele é exterior. Os fatos sociais existem e atuam sobre os indivíduos. O fato social ele existe em si e precisa de 3 características. O que é um fato social? Ele precisa de 3 características. Ser geral, exterior e coercitivo. O que significa ser geral? Geral é todo fato que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos a maioria deles. Tá? Os fatos sociais manifestam sua natureza coletiva ou um estado comum ao grupo. Então, formas de habitação não é algo geral, não é? Todo mundo mora numa casa ou mora num apartamento. E na nossa sociedade construída de tijolos, certo? Concreto. No sul do Brasil, né? Blumenau, por exemplo, tem muitas casas que é de madeira. Mas percebam, então, que isso ela vai depender da sociedade. Certo? Está tranquila essa ideia? Geral é aquilo que cabe a todos. Então, forma de habitação, arquitetura da casa, forma de comunicação, os sentimentos morais coletivos. Né? Você, tipo assim, eu faço isso porque eu aprendi com meus pais que é dessa forma. Né?
na minha sociedade, isso acontece. O pessoal fala muito assim, pessoal de Carmópolis, é muito preconceituoso, por exemplo. Certo? É algo geral que existe, é um fato geral. Você pode determinar para uma determinada sociedade. Dúvidas aqui, gente? Não? Podemos continuar? Beleza. A segunda parte é que o fato social ele é exterior. Os fatos sociais existem e atuam sobre os indivíduos, independente da sua vontade ou de sua adesão consciente. Então, ele existe apesar da gente. Quando a gente está na sociedade, a gente participa de vários esquemas que a gente não escolheu. A gente foi lançado na sociedade e tendo que cumprir esses fatos sociais. Por exemplo, o sistema de sinais, o que me sirve para expressar e exprimir meus pensamentos. Então, no nosso caso, nosso sistema de sinais é o idioma português. Você nasceu aqui no Brasil, você, então, está obrigado, está condicionado, se quiser se comunicar, utilizar do português. Certo? Então, é uma condição externa a você. O sistema de moedas que emprego. Então, o sistema de moedas, né? Você só pode utilizar o real. Você não pode chegar no mercado levando, por exemplo, paçoca e querendo trocar por outras coisas. Existe uma moeda que você deve fazer isso. Thalita, eu te passo os slides depois. Só os slides, sem um vídeo também, tá? O sistema de moedas, as práticas que sigo na minha profissão, qualquer pessoa, né, que vai falar assim, eu quero ser médico. Você tem que estar sujeito a uma conduta médica. Você não pode pegar e falar assim, eu não vou salvar fulano porque eu não gosto dele. Ou eu vou envenenar fulano porque ele me pediu. Existe um código que é externo a você, você é obrigado a seguir externo, independente de que funcione ou não. Os costumes e as leis funcionam independentemente do uso que deles façam. Certo? O modo exterior, pessoal, são 3 características inerentes, tá? Não tem como você ter um fato social sem essas 3 características. Então, a primeira é que ela é geral, ou ela serve para todos, ou pelo menos para a maioria. E o exterior, por exemplo, quando você você nasceu aqui no Brasil, você já nasceu com num país com leis. Você escolheu que leis você vai obedecer, qual você vai legitimar e qual você vai falar assim, não, essa para mim não serve, então eu vou fazer outra. Não tem, né? Então, isso é algo que vem de fora. Você nasce com todos esses esquemas, com todos esses fatos já existindo, independente de você querer ou não, gostar ou não. Respondi, Ana Cristina? Podemos continuar? Beleza. E a terceira é a coerção. Coerção é você agir de uma força contra outra pessoa, contra outra coisa. Ok? A força que os fatos exercem sobre os indivíduos
levando-os a se conformarem às regras da sociedade em que vivem, independentemente de suas vontades e escolhas. Ou seja, né, ela é obrigado a se comunicar num idioma. Porque se você não se comunicar num idioma, você vai ter uma força negativa dizendo, olha, se você não utilizar esse idioma, você não consegue se comunicar. Se você não utilizar esse dinheiro, o real, você não vai conseguir pagar uma conta, você não vai conseguir comprar um bem. Certo? Se você não seguir essas leis, você vai preso. Então, você é obrigado a ter esses fatos sociais. Certo? Então, o fato social, ele é externo, geral e coercitivo. Ou seja, ou você faz, ou você está fora. Ok? Então, a segunda parte são essas sanções, podem ser legais ou espontâneas. Né? As sanções legais são prescritas pela sociedade, sob forma de leis, nas quais se identifica a infração e a penalidade subsequente. Ou seja, ou você cumpre a lei, ou você vai preso. Certo? Você deve fazer isso porque é uma lei. Tá? E é legal. O que significa legal? Que está na lei. Certo? Tranquilo essa parte? Certo, então vamos lá. E a segunda parte é que ela é espontânea. Espera aí. Ela pode ser espontânea. Tipo assim, não existe aquela panelinha. E se você falar alguma coisa que é de fora da panelinha, o pessoal vai te olhar e já é esquisito. Né? Então, as sanções elas podem ser, basicamente, tomar uma geladeira. Ah, não, a gente está aqui, todo mundo aqui gosta de Naruto e tal, você vem com One Piece, né? Não, você vai ser ignorado naquela rodinha. E os dois é anime. Os dois são animes. Então, para concluir, fatos sociais são meios de agir, pensar ou sentir, que são externos ao indivíduo e têm sua própria realidade fora das vidas e das percepções das pessoas. As pessoas, com frequência, simplesmente seguem padrões que são gerais à sua sociedade. Certo? O fato social ele existe em si para Durkheim. Tá?